E chegando ali, eu vi o galo daquele terreiro, eles virar um pitbull, porque ele não queria que eu entrasse naquele terreiro. Ninguém entendia, nem eu também como entendi naquele momento, mas quando depois amarraram este galo e que eu entrei ali, eu senti o peso daquele lugar, porque quem já foi no centro sabe que realmente os espíritos são pesados, há muito engano, meu Deus, há muita tristeza, muito peso, meu Deus, naquele lugar. Eu vi ali o manifestar das trevas. Meu Deus, o Satanás, ele é tão ardiloso que, se for preciso, ele se transforma até em anjo de luz para enganar até os escolhidos de Deus. Eu sou a pastora Gigi, aleluia. Meu nome é Givanilda, mas se você chegar na minha cidade ou no meu bairro, né, em Fortaleza, se você chegar perguntando pela Givanilda, poucos vão me conhecer, né? Poucos vão saber, eu sei quem é, né? Mas se chegar dizendo, eu quero na igreja da pastora Gigi, eu quero falar com a pastora Gigi, muitos vão dizer, sim, eu conheço. Eu nasci em Morada Nova e depois que eu tinha 1 ano e pouco, a minha família, né, os meus pais, meu pai e minha mãe, eles vieram de Morada Nova para Fortaleza, aqui no Ceará. E depois, em seguida, a minha mãe teve meu irmão que é encostado de mim, né, meu irmão, e depois teve mais 2 filhos, né, no caso são 3 homens, eu, a única mulher, e eu sou a primogênita, para a glória de Deus. A minha infância foi uma infância boa. Os meus pais, apesar de serem muito, muito novos, eles eram muito responsáveis, né? Bem responsáveis. E eu tive uma infância boa. Eu brinquei, né? Eu tive uma infância de verdade. Tinha meus irmãos, tenho meus irmãos, e a gente sempre foi muito unido. E a gente cresceu num bairro de periferia, né? Vendo muitas situações do bairro, muita criminalidade, muita prostituição, vivendo tudo aquilo que a juventude da época dos anos 90 vivia, né? E eu sempre tive no meu coração o desejo de conhecer a Deus. Por quê? Porque no início da minha história, na minha casa, eu acredito que eu tinha 6 anos de idade quando eu fiz a minha primeira oração, que eu entendo que a fiz. Eu quebrei umas imagens de escultura do meu pai, e o meu pai, ele gostava muito, pois a mãe dele era católica, né, e ele tinha essa devoção às imagens, né, e eu quebrei aquelas imagens. Minha mãe falou que ele ia me bater, né, ia me bater porque eram imagens que ele gostava, ainda mais que tinha sido a mãe dele que tinha dado para ele. Então eu fiz a minha primeira oração, eu disse, Papai do céu, se tu me livrar do papai da terra, de não me bater, todos os dias eu vou orar e eu vou te agradecer. E ali eu vi a primeira resposta de oração. Quem olha para mim, a pastora de hoje, sabe que eu sou uma mulher que tem uma comunhão com Deus de oração. Porque se eu for contar aqui cada milagre que eu alcancei, que pessoas alcançaram através da nossa oração, e eu vou acabar esquecendo porque são innumerosas batalhas e vitórias alcançadas por intermédio da oração. Então, se você não estava mais orando, eu quero lhe trazer uma boa notícia. A oração, ela ainda pode muito em seus efeitos. Pode não poder tudo, mas ela pode muito. E ela vai diante do Deus que tudo pode, nenhum dos projetos dele pode ser impedido ou frustrado. E ali, quando meu pai chegou à noite, ele disse, não, deixa a menina. Cadê ela? E a minha mãe falou, olha, ela quebrou suas imagens, seus santinhos. E ele disse, não, deixa, é porque ela tinha medo. E ali eu já vi a resposta de uma forma tão gloriosa.
E eu orei, disse, Papai do céu, muito obrigado, muito obrigado. Eu lembro que o meu coração já transbordara de alegria pelaquela resposta, pelaquele livramento, vamos dizer assim. E quando eu comecei a estudar na parte da noite na escola, eu comecei a conhecer muitas pessoas e eu já estava na igreja desde os 8 anos de idade, mas eu comecei a estudar à noite, aos 11 para 12 anos, e ali eu comecei a conhecer o mundo e a desejar o mundo, porque o mundo ele é atraente, Satanás ele é ardiloso, ele oferece pratos e não é aquilo que você não quer comer, ele oferece aquilo que lhe dá apetite, que enche os teus olhos e que deseja o teu coração. E ali eu comecei a conhecer pessoas, me envolver, comecei a usar drogas, a fazer coisas ilícitas, comecei a conhecer muitas pessoas envolvidas em situações até de crime. Na época era um crime, acredito que até hoje, mas na época era um negócio que era uma febre, questão de pichação, meu Deus do céu. Eu cheguei a fazer tudo isso, mas no fundo do meu coração sempre tinha aquela lembrança daquela promessa de todos os dias orar ao Papai do céu. E a gente tem um entendimento de que quando a gente está pecando, a gente não pode mais orar. E a gente começa a se afastar e se afastar do Senhor. Um conselho que eu dou, abrindo um parênteses no meu testemunho, nunca desistir de clamar a Deus, porque mesmo sendo um pecador, e todos somos pecadores, nós temos que clamar, porque se nós não clamar, o que vai ser de nós? Porque Satanás, ele tem uma estratégia, ele quer derrubar, e ele diz para você que você não pode se levantar. E a Bíblia vai dizer, cairá o homem 7 vezes, mas Deus levantará. Então, é um conselho firme, não importa onde você está, não importa o que você fez, ou ainda está fazendo, ora que melhora, aleluia. E ali eu comecei a me envolver, mas de vez em quando meu coração, o Espírito Santo de Deus me trazia a memória da promessa que eu tinha dentro de mim com o Pai de orar. Orar é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. E em todos os momentos de aflições, de perseguições, de luta ali no mundo, eu comecei a entender, meu Deus, eu comecei a ver que o Senhor estava comigo e eu precisava voltar. Comecei a trazer a minha memória de quando eu tinha 10 anos de idade, que eu fui para minhas vigílias, as primeiras vigílias, e eu ouvi Deus falando ali através de profecia, porque Deus fala. Em nome de Jesus, acredite nisso, que Deus ele ainda fala na terra, ele fala através da sua palavra, que é a verdadeira, poderosa profecia, genuína, mas ele também fala através dos profetas, em revelação, em inspiração. O Senhor fala através da oração, do assim te diz o Senhor. E eu ouvi um certo dia, depois de achar que Deus não gostava de mim, porque a gente tem esse pensamento, mas eu tive esse pensamento quando eu tinha 10 anos de idade. Hoje, nunca mais, desde que eu me entendo por gente, depois daqueles 10 anos de idade, eu entendo que Deus, ele nos ama. Ele pode até aborrecer, claro, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E eu sei que aonde chegar esta mensagem, ela vai chegar ao coração de um pecador que vai entender que há esperança para ele, que há uma saída para ele, que ele pode olhar para os 4 cantos da terra e até não encontrar, mas o Senhor diz, olha para o alto, porque do alto vem o meu socorro, né? O teu e o meu socorro. Salmo 121. Então eu lembrei daquela profecia de que Deus tomou a sua profeta e disse para mim, meu bebê, olha como eu te amo. Olha, se tu pudesse entender o projeto que eu tenho com a tua vida, meu Deus. E ali Deus começou a falar coisas tão grandiosas, porque eu disse, eu quero ouvir Deus falar, eu quero, porque Deus não me ama, ele não fala, fala com todo mundo, não fala comigo, mas que entendimento tem uma criança de 10 anos para ouvir as maravilhas do Senhor? Mas o Senhor ali com a sua graça, sua misericórdia, ele passou para mim coisas, igreja, que até o dia de hoje eu vejo o Senhor cumprir, aleluia, e sei que ainda tem outras que vai
vai se cumprir, porque a promessa dele, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não faz curva, ela é direta, meu Deus, ela não se atrasa. O contrário do que o mundo diz, na verdade, Deus, ele não mudou, não vai mudar, não se atrasa, ele chega na hora certa e com ele nós somos mais que vencedores. Esse Deus não conhece nem empate nem derrota, e o Senhor sabia de tudo, porque ele não é pego de surpresa, ele sabia os desígnios do meu coração, ele sabia as atitudes que eu ia tomar, as escolhas que eu ia fazer, meu Deus, porque nós temos um livre-arbítrio, o direito de escolher, e eu escolhi sair da luz e ir para as trevas, eu escolhi sair da verdade e viver a mentira, porque a gente não quer se negar, a gente quer viver uma vida de qualquer maneira, e não é assim que acontece. Há que ter renúncia, sim, o evangelho é suor, é sangue, é lágrima, e eu não quis encarar isso na minha adolescência, eu fui para o mundo, eu fui, mas Deus estava comigo, Deus já sabia, ele disse para mim que eu ia para a terra do Egito, significando o mundo, a terra do Egito significando a escravidão, significando a vergonha, meu Deus, e eu fui para a terra do Egito no sentido de mundo, e ali eu conheci muitas coisas, eu provei muitas coisas que não deveria provar, eu cheguei aí a terreiro até de Umbanda, e chegando ali, eu vi o galo daquele terreiro, eles virar um pitbull, porque ele não queria que eu entrasse naquele terreiro. Ninguém entendia, nem eu também como entendi naquele momento, mas quando depois amarraram este galo e que eu entrei ali, eu senti o peso daquele lugar, porque quem já foi no centro de Umbanda sabe que realmente, não falando de religiões, mas os espíritos são pesados, há muito engano, meu Deus, há muita tristeza, muito peso, meu Deus, naquele lugar, e eu senti, por mais que as minhas amigas disseram, vamos, porque lá tem comida, bebida de graça e tal, e ali na folia, no calor da emoção, eu fui para aquele lugar e eu vi ali o manifestar das trevas, eu vi ali um homem, um rapaz homossexual que estava dando uma festa, porque ele tinha conseguido tirar um homem de uma esposa, e esse homem estava com ele. Meu Deus, o Satanás, ele é tão ardiloso, ele é tão enganador, que se for preciso, ele se transforma até em anjo de luz para confundir, para enganar, se possível, for até os escolhidos de Deus. E ali eu vendo aquela situação, eu me lembrei da igreja, mas eu estava ali, eu digo, meu Deus, como é que pode esse homem aí destruir uma família? Meu Deus, 2 homens juntos, meu Deus, esse é abominável aos teus olhos. Eu fiquei com aquele negócio no meu coração, e ali as entidades não desciam, a mulher que era do terreiro, que era a mãe de santo, não, a mãe de chiqueiro, porque mãe de santo sou eu, que sou mãe de santos, justificado por Deus, porque os pais, as pessoas que estão no engano, na verdade, não é pai de santo ou santa, de forma alguma, não sei por que esse nome foi dado, batizado, né, nas pessoas desse mundo, porque, na verdade, pai de santo é pastor, meu Deus, os cristãos são pai de santos e de santas, porque há santos, porque é justificado pelo santo dos santos, e ali eu senti uma opressão muito grande naquele lugar, e foi dando meia-noite, e essa mulher não entrava, e quando foi dando 2 horas da manhã, foi chamado, e não descia as entidades, não descia de forma alguma. Quando foi dando 2 horas, ela chegou, sentou no trono lá que estava ali naquele lugar, naquele terreiro, e as pessoas batendo aqueles tambor, aquelas coisas, meu Deus. Ô Senhor, Rei da Glória, onde tiver um aprisionado nesses lugares, meu Senhor, assim como eu fui um dia apenas visitar e me senti tão oprimida, onde tiver um oprimido ali, Senhor, o Senhor resgata. Eu já ganhei mãe, né, de chiqueiro, vamos dizer assim, para Jesus, e é algo muito tremendo, é forte. Igreja, o mundo das trevas existe.
existe. O reino espiritual é tão real como o reino natural, e tudo que eu e você queremos, ele já é estabelecido no reino espiritual. Não adianta guerrear no mundo físico, temos que guerrear no mundo espiritual. O nosso joelho alcança aquilo que as nossas mãos nunca alcançaria, para a glória de Deus. E ali aquela mulher entrou, e aí disseram que a gente tinha que cumprimentá-la, e eu fui ali, meio que obrigada. Quando eu fui baixando para cumprimentá-la, os demônios que estavam apoderados do corpo dela, acredito que era Zé Pilantra, ele disse: o que é que você está fazendo aqui? Esse lugar aqui não te pertence. E eu olhei para ele assim, assustada, eu digo: não estou entendendo nada. Ele falou: você é aquela que andava com o livro da capa preta, não é? Ou seja, se referindo à Bíblia Sagrada, se referindo à palavra de Deus. Igreja, eu confesso que não me recordo como eu saí daquele lugar e cheguei na minha residência. Era mais de 1 quilômetro e eu fui a pé. Nesse tempo não tinha moto Uber, não tinha, era táxi, era muito difícil, né? Não tínhamos celulares, e ali eu saí andando mais de 1 quilômetro, quase 2 quilômetros para minha residência. Dormi, quando de repente eu acordo com um choro assim, sabe? E quando eu olho, eu vejo que eu saí do meu corpo, e eu olho ali, eu estava deitada numa rede fina, eu olho para uma cama que tinha lá, e eu via como se fosse a imagem do meu pai ainda estava vivo, mas como se ele fosse mais jovem ainda, de costas, e eu dizia: por que você está chorando? E quando ele me respondia, ao mesmo tempo o Espírito Santo habitando ainda na minha vida, ainda não desistiram de mim, porque o Senhor não desiste de nós. Eu ouvi a doce voz dizendo quem era, de que se tratava, e que eu não tivesse medo, porque ele estava comigo. O Espírito Santo de Deus, Deus é tão maravilhoso que ele está conosco, mesmo quando estamos longe da sua presença, mesmo quando os nossos pés saem, vão para onde quer, a mão do Senhor ainda nos alcança, para a glória de Deus. E ali eu entendia quem era, e ele dizia: eu te amo, tu é minha. E eu: por que tu tá chorando? Ele: não, porque tu é minha de qualquer maneira, mas eu vim aqui para querer fazer um pacto contigo, eu quero que a gente cele, porque Satanás, ele entende o mundo espiritual, ele sabe que o mundo espiritual não é bagunça, o mundo espiritual, ele tem a legalidade, ele é muito justo, entenda isso. Ele sabia que para ele tomar a posse e acesso total na minha vida, ele queria mais níveis de aliança, por mais que eu já tinha estado ali servindo a ele, usando drogas, me prostituindo, adulterando, fazendo todas as coisas a qual a carne já está manifesta para fazer, e ali me prostituindo, vendendo até no corpo, né? Fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. Ali ele sabia que eu já estava no nível, mas era necessário ainda mais, e Satanás, ele quer até o último da sua história, a sua alma. Ele não quer teu dinheiro, ele não quer tua beleza, ele quer a tua alma, a qual já foi pago um alto preço na cruz do Calvário, que foi um preço não de prata nem de ouro, mas de sangue. Então ele veio ali para querer que eu fizesse um pacto com ele, um pacto de alma, um pacto vendendo para ele aquilo que não tem preço, mas foi tão caro, aleluia. E ali ele disse: faz um pacto comigo, uma aliança, tu é minha, em troca eu vou te dar muitas coisas, me pede tudo o que tu quiser. Ele falou assim para mim, e de repente, eu acredito que, claro, pela permissão de Deus, muitas vezes a gente não entende o que é a permissão de Deus. Permissão não é concordar, mas é deixar você fazer como você quer, deixar você ver para onde você quer ir, para que você mesmo entenda que está indo para um caminho que, na verdade, melhor está com o Senhor, e você mesmo querer de coração estar com ele, não por força, não por violência, mas por entendimento de gratidão e de amor. E ali eu disse assim: pois eu quero me ver no espelho. E ele me levava, se me transportava para frente do espelho, e ali eu me enxergava, eu era muito bonita, magra, muito jovem, e ali eu dizia assim: eu quero ser mais alta, e eu ficava alta, e ali eu comecei a dizer para ele características do que eu queria,
E eu começava a me transformar naquilo que o meu coração desejava. E minha boca falava. Quando eu me vi daquele jeito, eu me assustei. Eu disse, não, eu não quero ser assim, porque senão nem minha filha, na altura eu já estava com uma filha, vai me conhecer. E ali ele disse, deixe de ser boba, todos vão sempre achar que te viram desse jeito. Aí, olha, me levava assim para ver reinos e nações, e dizendo que ia me dar aquilo ali, que tudo ia se curvar diante dos meus pés, eu ia ter muito dinheiro, eu ia ter tudo que eu quisesse, muitos homens, né, aquela coisa toda, e eu disse, não, eu não quero. Ele disse, mas você já é minha. Entenda, Satanás, ele é o pai da mentira. Ele foi o primeiro ser que mentiu. E não mentiu na terra apenas, né? Ele começou a mentir lá no céu. Meu Deus, isso é muito forte. E por isso ele caiu, por isso ele perdeu, né, tudo que ele tinha, porque ele era um anjo do Senhor. Porém, tudo que está fora do lugar se transforma em demônio, seja homens ou anjos. Anjos fora do seu posicionamento, eles se transformam em demônios, coisas caídas, meu Deus. E ali eu disse para ele que eu não queria. E aí ele começou a se enfurecer de uma forma, porque ele vem com a sua voz doce, ele vem com um sapatinho de lã para tentar enganar, para tentar nos aprisionar, para tentar nos inudibriar com coisas boas, com a palavra doce, sabe, enganando, te dando aquilo que o teu coração quer, que tu almeja, porque ele conhece, ele sabe, desde que a gente nasce, ele acompanha, quando a gente convive com alguém, a gente conhece quando a pessoa está bem ou mal, triste ou feliz, quando está chateada ou não. Então, Satanás, como é muito ardiloso, é arquiteto em muita sabedoria de visão, de olhar, de arquitetar, de maquinar o mal, de ser maligno. Ele conhece. Não brinque achando que você pode iludir, enganar o inimigo, porque ele é sagaz. Se não for ao Senhor, como está escrito na palavra de Deus, nós não estaríamos aqui, já seríamos engolidos vivos, porque Satanás é muito maligno, é muito perverso e não conhece a palavra chamada misericórdia, mas o Senhor que tem a sua misericórdia, aleluia, ele estava ali, está comigo, está com você, está conosco e ele vem com o seu socorro na hora da nossa angústia. Ninguém vai estar desamparado. O Senhor, mesmo eu estando no mundo errado, fazendo tudo o que eu queria, como eu queria, o Senhor não me abandonou, não me desamparou. Então, entenda, ele não vai te desamparar e nem tampouco te abandonar. Aleluia. Ele conhece o que tu tem dentro do teu ser, aquilo que ele mesmo depositou em ti, o seu chamado, o projeto, uma obra que ele tem na nossa vida. O Senhor, conhecendo a obra que ele tem na minha vida, na minha história, ele não deixou que ali eu fizesse aquela aliança com Satanás. E ele ficou enfurecido, ele se manifestou de uma forma terrível, ele ficou como metade um corpo de homem, metade cavalo, e ele começava a pisotear, fazer muito barulho de cascos de cavalo, e para tentar assustar, porque ele trabalha muito para tentar assustar, para tentar trazer o medo aos nossos corações. Ei, repreenda o medo. Quando o medo vier, você vai dizer, espírito de ousadia, o Senhor já me deu e não espírito de medo. E ali eu comecei a entender, o Senhor começou a me dar o espírito de ousadia, eu comecei a repreender, irmã, mas você estava desviada, pode, o Senhor, aleluia, ele tem misericórdia de nós, ele tem compaixão da nossa vida. É claro que uma pessoa que está no mundo desviada, ela não pode estar colocando a mão em pessoas, orando e repreendendo, mas ali era uma outra situação, e ali eu comecei a repreender, e o Senhor começou a trazer a claridade, dissipar aquelas trevas, e me colocar de volta para o meu corpo, porque eu via o meu corpo dormindo na rede, mas o meu espírito estava vivendo toda aquela situação, e eu repreendendo, ele dizendo, não, você é minha, então pronto, aí ele começa
a trazer ameaças, porque ele trabalha com medo e ameaças. Ele começou a trazer ameaças para a minha vida, dizendo que ia me deixar na ruína, e ele sabe aonde nós temos mais medo. Ia tocar nos meus, a qual eu amava meus irmãos, ia tocar neles, ia destruir o casamento da minha mãe, a minha família toda, ia trazer ruína. E eu comecei a orar, clamar e dizer: você é um mentiroso. A ele: você não tem mais jeito, você é meu mentiroso. Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o sangue dele para salvar a minha alma do inferno. E nesse momento eu acordei, porque creia verdadeiramente, eu não sei aonde esse testemunho vai chegar, que pessoas vão ouvir, mas eu acredito que essa palavra vai falar ao seu coração, porque o Senhor tem endereços certos para levar esse testemunho de vida, de superação, de milagre, de poder, de maravilhas do Senhor. E ali eu acordei, coração muito agitado, e eu tenho uma mãe na fé chamada Vera. Esta minha mãe chegou ali, tocou a campainha junto com a filha dela que ia chegando, e ali, quando eu abri, a minha cabeça estava estourando de dor de cabeça. Você que tem sentido ataques de dor de cabeça, em nome de Jesus, eu já quero repreender, já quero ministrar cura sobre a tua vida. Eita glória, em nome de Jesus Cristo, porque Satanás ele atinge muito na cabeça para tentar tirar o posicionamento da gente, porque entenda bem, uma pessoa vive sem braços, sem pernas, sem o tronco, mas sem a cabeça ela não vive, então ele tenta muito atingir a cabeça, seja na ordem material, para atingir o espiritual. Quantas pessoas que vão ouvir esse testemunho, que estão passando por momentos de opressões terríveis, escutando vozes, meu Deus, doente, os médicos nem descobrem o que é, porque é espiritual, espírito de enfermidade. Nós damos uma ordem em nome de Jesus, que essa pessoa vai ser curada através desse testemunho de fé, de milagre, para a glória de Deus. E ali ela chegou, ministrou sobre a minha vida, o Senhor falou comigo poderosamente, narrando toda a situação que eu tinha passado, e eu só chorava, mas não tinha forças para voltar para o Senhor. Já tinha passado tudo o que tinha passado, já tinha tido meus sonhos frustrados, como eu já contei em outro testemunho, em outro canal. Quando eu era bem jovem, meu desejo era casar de uma forma linda na igreja, ter uma família bem estruturada, ter filhos com um pai ali, tudo bem bonitinho, mas todos os meus sonhos se perdeu na minha juventude, porque eu escolhi tomar decisões contrárias aos princípios de Deus. Deus perdoa, ama, sim, mas nós vamos pagar as consequências das nossas atitudes. É como eu sempre digo, não tem como fazer as mesmas coisas e esperar novos resultados. Não adianta, igreja, não adianta. Deus perdoa sempre. É 70 vezes 7 todos os dias, e a sua misericórdia se renova ao amanhecer. Mas a consequência da plantação, o que nós vamos semeando, nós vamos colher certamente. Eu escolho a semente a qual eu quero plantar, mas a colheita é muito mais além do que a semente que eu plantei, meu Deus. E ali na minha juventude eu tive a minha honra, vamos dizer, a minha virgindade tirada de uma forma sem amor, sem comunhão, sem casamento, meu Deus, de uma situação, sabe? Porque eu, adolescente, junto com a minha amiga de infância, que hoje também é uma pastora para a glória de Deus, nós andamos no mundo, conhecemos a prostituição, e ali, enquanto eu estava junto com ela, não fazia, mas estava ali acompanhada com ela, a gente era as melhores amigas, e ali as pessoas começaram a falar mal de nós, porque a verdade é que quando a gente anda, como um ditado, diz com quem andas, eu direi quem és, mas a Bíblia vai dizer, as más conversações, elas vão corrompendo os bons costumes, e naquele momento nem eu era boa amizade para ela, e nem ela era boa amizade para mim, mas depois o Senhor a resgatou primeiro do que eu, e ela orou muito por mim, é uma das minhas mães na fé, e ali ela estava nesse segmento de prostituição, e eu, como andava com ela, ainda sendo virgem, ainda mais levando um nome de prostituta. E esse, então, namorado começou a questionar essa minha integridade,
E ali, o que aconteceu? Eu chorei muito. Eu confesso que é algo que ainda dói um pouco no meu coração, porque o momento que todos sonham, com um momento alegre, com um momento pleno de entrega, porque na verdade o sexo ele foi feito como um presente de Deus para o matrimônio, para o casamento. Quando é fora disso, nós sabemos que não é legal. E a maneira que foi comigo foi triste. Então, se veio muitas tragédias dentro da minha alma, dentro do meu corpo, muitos traumas, né? E eu fiquei assim uma pessoa com o coração endurecido, fragilizada aos 15 anos de idade, e comecei sim agora a vender meu corpo e fechei meu coração, vamos dizer, para o amor, para o relacionamento normal de homem e mulher, de casar, de ter filhos, até que aos 18 anos eu já namoro com uma pessoa, outra pessoa diferente, e ali a gente não mantém relações íntimas, porque eu tinha me fechado para a questão do amor. Eu vendia o meu corpo de uma boa, mas para fazer o sexo com o namorado eu não fazia, sabe? Era algo assim. Até que um dia realmente eu me entreguei e eu fiquei grávida. E eu disse na hora, eu estou grávida. E ele, como se nós fizemos a primeira vez? Tu tá grávida de alguém? Ficou aquela dúvida na mente dele, mas é porque eu senti algo diferente, porque a minha filha, primogênita também, como os outros dois que eu tenho agora, são todo projeto de Deus, como cada filho que é colocado no nosso ventre. E ali ele depois até duvidou que a filha fosse dele, foi mais outros traumas que eu passei nesse outro relacionamento, ao ponto de depois eu engravidar novamente, depois que tive a minha filha, né? A gente estava juntos, ele tinha um ciúme terrível, era uma possessão, uma obsessão horrível, e eu sofri muito com isso. Ali eu estava querendo de novo, Deus, eu quero um novo contigo, Senhor, que a minha vida agora, tu me deu essa criança, vai ser tudo novo. Eu queria voltar para o Senhor aos 18 anos e ali estava naquele relacionamento abusivo e depois eu fiquei grávida de novo, até que um belo dia a gente acordou e eu senti algo, porque, meu Deus, como eu penso hoje que Deus sempre falou comigo. Deus sempre fala conosco. Só que ele fala de uma forma simples e a gente, às vezes, não consegue entender que é Deus que está falando, pensa que é coisa da nossa mente, da nossa cabeça. E ali, eu, com um sentimento estranho, eu falei para ele, eu estou me sentindo mal. E eles, não, vamos para o aniversário do meu primo, uma família muito festeira. E eu falei, não, vá você. Eles, não, vamos comigo, a mãe fica com a menina. A menina só tinha 4 meses de vida, eu estava grávida novamente. E ali, com muita luta, ele me convenceu de ir, mas não deu outra. Ele teve sua crise de ciúme naquele local. Até então, ele nunca tinha tocado em mim fisicamente, ele tocava no meu emocional, ele tocava com palavras muito pesadas, ele me batia com palavras pesadas, mas ele nunca tinha me tocado, e eu já tinha avisado para ele que se ele chegasse a tocar, me bater, eu não perdoaria para ficar com ele. E nesse dia, como eu já tinha sentido, não deu outra, ele me bateu. Ele me bateu e ali a gente entrou em confronto corporal. Como ele não queria mais me bater, ele se arrependeu no mesmo momento. Eu só fiquei batendo nele, chorando e dizendo que ele havia me perdido e ele não me perdoa, tal, mas eu nunca mais voltei para ele, né? Eu me separei dele. Quando me separo dele, estou grávida novamente e eu fiz de tudo para abortar essa criança, porque eu voltei para casa dos meus pais com 18 anos de idade, e com essa criança de 4 meses, grávida novamente, com os estudos parados, com a vida toda parada, e eu analisei assim, sem entendimento, né, porque eu já tinha um contato com o Senhor, mas o entendimento real a gente vai adquirindo cada dia, não é fácil, é cada dia, é só por hoje, e ali eu cometi esse crime, vou dizer que muito hediondo, sim. Eu abortei uma vida que o Senhor tinha colocado no meu ventre. Eu sofri muito. Olha, eu quero dizer para você que eu passei pelo vale da sombra da morte.
Na época, eu não sei se hoje existe, eu tomei um remédio clandestino, abortivo. Diziam que 4 era mais do que suficiente, a gente colocava 2 e tomava 2, e ali eu tomei 12 e não conseguia abortar. Ai, meu Deus, eu sofri muito, eu perdi muito sangue, eu vi Satanás aparecer para mim, rindo da minha cara, porque ele acreditava que era o meu fim, porque ele todo dia diz que é o nosso fim, mas o Senhor chega e diz que é apenas o começo. E eu fui parar no hospital, e a criança não resistiu, e eu não perdi, na verdade, eu causei o aborto. Né? Eu sei que Cristo já me perdoou verdadeiramente. Hoje eu tenho 3 filhos na terra e tenho um que eu sei que está com o Pai. Meu Deus, tem coisas que a gente não consegue entender e é como o Senhor disse para Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas depois tu vai compreender. E eu cometi essa atrocidade na minha vida, sim. Eu fiz isso. Mas eu pedi perdão ao Senhor e o Senhor, verdadeiramente, eu sei que o Senhor me perdoou com todo o seu amor e me purificou com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois desse aborto, eu vivi muitas consequências. Foi aonde eu fui parar nesse terreiro também, onde Satanás se manifestou para mim. Depois que Satanás disse para mim que ia trazer para minha vida muita destruição, uma mulher no meio da rua, leu a minha mão, dizendo que todos os homens iam me amar, eu não ia amar ninguém. E ali, como eu tinha saído desse relacionamento tão frustrada, tão decepcionada, tão quebrada, emocionalmente tão destruída, eu novamente digo que não vou mais ser fiel e que vou fazer todos os homens comer o pão que o diabo amassou. Meu Deus, hoje eu digo para todos os homens na terra, mulheres, crianças e anciãos, todos, não como o pão que o diabo amassou, como o pão que amassou ao diabo, que é o pão da vida, Jesus Cristo. E ali eu tive muitos relacionamentos. Eu não me contentava com um só, de jeito nenhum. Eu precisava de 3 para dizer que tinha um, porque eu queria a perfeição e nunca vai existir a perfeição. E aí eu já trago para o relacionamento e casamento. Não existe um homem ou uma mulher perfeita. Não existe o outro que vai te fazer feliz. Tu é feliz porque o Senhor te faz pleno na terra. Tu é feliz pela presença do Senhor. E porque tu é feliz, porque tu é completo, tu vai trazer alegria e gozo para outras pessoas e assim vai transbordar. Ninguém pode dizer, eu vou casar para ser feliz, eu vou me relacionar para ser feliz, eu vou para essa igreja para ser feliz, eu vou fazer essa obra para ser feliz. Não, tudo é para o outro. Tudo é em função do outro. O próprio Senhor, ele nos ensinou a dar primeiro. Ele lava os pés, ele faz, ele dá a sua vida. Tudo ele faz primeiro sem esperar. Mesmo recebendo traição e negação e abandono, ele não se negou a ser quem ele era. Então, ele está colocando dentro de nós a questão de eu sou pleno e ninguém vai mudar o que eu sou. As pessoas conseguiam me mudar pelo que elas eram, hoje não mais. Aleluia. Eu venci pelo poder que há no nome de Jesus, porque eu entendi que eu sou mais que vencedora. Mas eu quero dizer que naquele momento muitas coisas aconteceram na minha vida, meus irmãos começaram a se envolver em situações muito perigosas, e quando foi um dia, o Senhor falou comigo dizendo que ia tocar na vida de um, não para matar, eu comecei a me desesperar, a chorar, mas que ia deixar ele ser preso, ia tocar nele, mas era o primeiro que ele ia arrastar, resgatar para a sua presença. O meu irmão encostado de mim, e ali, com poucos dias, ele foi preso por coisas ilícitas que ele havia cometido, e eu entrei em desespero, eu clamei, eu chorei, mas eu fiquei doente, não conseguia ajudar minha cunhada para ir atrás de advogado, essas coisas, para tirar ele. Eu comecei a orar, e o Senhor dizia, você não vai se levantar dessa cama até o dia em que você fizer
uma nova aliança comigo, e eu falei, Deus, se tu tirar o meu irmão dali em 30 dias, não deixar ele descer para o presídio, mas tirar ele lá da delegacia, ele estava numa delegacia, Senhor, eu vou me reconciliar contigo. Isso no ano de 2007, depois de muito sofrimento, de muita afronta, de muita perseguição, de muita tristeza, de ver situações terríveis na minha vida, ao ponto de namorado ciumado matar outra pessoa, mas através dessa morte o Senhor salvar. Em todo o tempo eu via o trabalhar de Satanás, mas o manifestar da glória de Deus, o trabalhar do Senhor, porque o Senhor, ele é lindo, igreja, ele é muito maravilhoso, ele não desiste de nós. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que ele ainda é o mesmo, ele não mudou. E o que aconteceu? Aconteceu mortes, aconteceu prisões, aconteceu ventos e tempestades, mas Deus estava guerreando pela minha vida. Deus só queria que eu me posicionasse, assim como está escrito em Ezequiel, o Senhor procura apenas um que se coloque na brecha, para que ele não destrua. Só um eu procurei, diz o Senhor queria eu, ele me queria, me quer você, quer a nós, na brecha, orando, clamando pelos nós, clamando pela nação, aleluia. E ali eu vi o meu irmão naquela situação e eu disse, Deus, tu disse que me quer, então se tu me quer, tira ele. Quando passou 22 dias, lembra que eu falei que era 30? Quando passou 22 dias, eu despertei com uma suave voz do Senhor, porque ele fala de várias maneiras. Nesse momento foi bem suave, e ele disse, vai buscar o teu irmão. Eu digo, meu Deus. Levantei, tomei banho, fui para o fórum. Chegando lá, minha cunhada estava lá, tu apareceu, porque até então não tinha movido uma palha. Eu disse, eu vim buscar o meu irmão. E ela riu e disse assim, vai com ele para o presídio, ele vai descer para o presídio. Eu, vai não, o Senhor me disse que ele vai para casa hoje, que eu vim buscar ele para casa. E ela riu da minha cara, né? Ela sorriu, porque ao olhar dela, humanamente falando, não tinha essa possibilidade. Sendo que quando foi 5 horas da tarde, aí ela disse, vixe, ele não vai vir nem hoje, nem para cá, mulher. E eu disse, Deus, tu nunca mentiu e nunca vai mentir. Porque Deus, ele nunca mente, ele não se atrasa. Ali parecia que já ia encerrar tudo, não ia dar tempo. Mas no momento certo ele chegou, assinou e nós fomos para casa. Aleluia! E ela ficou olhando para mim e disse, eu não disse para você? O meu pai é bom, o nosso pai é bom, aleluia. E fomos para casa, né, regozijando, se alegrando. Ele aceitou Jesus, que ele nunca tinha aceitado, ele aceitou o Senhor Jesus, ela era afastada, se reconciliou, e eu tive, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. E agora, Senhor, eu tenho que cumprir minha parte, mas como vou voltar para Jesus? Hoje eu sou viciada nisso, naquilo, meu Deus, Senhor, eu tenho 4 namorados, misericórdia, Jesus. Eu costumo brincar no meu testemunho que existe um espírito denominado de pombagira que está na área de mulheres ter muitos homens, ou vice-versa, ou colocar a mulher para ser lésbica, ou para colocar homossexualismo, na atuação dessa área, né? Os especialistas em guerras espirituais, em demoniologia, angiologia, conhecem bem essa situação aí. E eu dizia que era eu que entrava nela, não era ela que entrava em mim, eu que entrava nela. Então, eu tinha muito homem aos meus pés, né? Eu era muito desejada, mas eu sei que era tudo ilusão de Satanás para me destruir, porque, na verdade, o Senhor fez um homem, uma mulher para um homem para uma mulher, e assim constituir uma família para a glória de Deus, a instituição maravilhosa, amada pelo Senhor. E ali eu digo, e agora como é que eu vou voltar com tudo isso? E eu comecei a dizer para Deus, para ele me ajudar, a ajeitar a situação e depois eu voltar. Mas não é assim, você vem como você está. Não adianta você dizer, eu não posso voltar porque eu estou fumando, eu não posso voltar porque eu estou cheirando pó, eu não posso voltar porque eu estou no adultério, eu não posso voltar. Não importa onde você está, em que abismo você está, em qual treva você está, não importa quais as correntes que estão te acorrentando, somente diz, eis-me aqui.
aqui, e ele vai vir, quebra as cadeias, te tira do abismo, te liberta, te transforma. Não sei se de um dia para o outro, ou um processo mais demorado, mas o fato é que você vai vencer para a glória de Deus. Então eu vim do jeito que eu estava, então Senhor, tu me quer mesmo assim desse jeito aqui, porque para mim, e realmente, nós não merecemos a Deus, de forma alguma, ninguém é digno de ser Deus Senhor, mas aí eu vim naquela maneira, continuei ainda usando as coisas, fazendo, não foi fácil terminar com cada um, não fiquei com nenhum deles, né, eu entendia que era tudo, né, enfim, apesar que um que eu amava muito, muito mesmo, ele tinha se reconciliado junto comigo, né, ele tinha reconciliado junto comigo e eu achava que amava muito, muito ele, era, vamos dizer, do top, dos 4, ele era meu top 10, né, e os outros já não eram mais essas coisas, e ele era mesmo, foi bem difícil negar, porque se eu não tinha projeto de casar com ele, ele não tinha projeto de casar comigo, não poderemos ficar em fornicação, em adultério, em prostituição, nós dois, fornicando, porque para Deus é bom casar. Se é de se abrasar, é melhor casar. Então, como nós já estávamos num relacionamento íntimo e a gente ia começar a ficar sem casar, não ia ser bom para o meu processo de libertação. Então, eu abri mão. Tudo que dói em nós, mas que seja para a glória de Deus, para que a gente chegue mais próximo de Deus, eu quero dizer que dói. Eu chorei lágrimas de sangue. Não foi fácil, não. Ai, pastor, não foi fácil, foi nada. Foi muito difícil, até quando eu olho, eu digo, eu consegui, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, mas não foi fácil, não. Ainda mais a pessoa atrás de tu, te ligando, te mandando mensagem. Oh, meu Deus, como é difícil tu mudar, ter que mudar de telefone, mudar de tudo, mas o teu coração ali, ó, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Então, eu passei 6 anos ainda buscando em Deus o meu casamento. Hoje estou casada para a glória de Deus, mas não é fácil, não. Não é fácil, de jeito nenhum. Tenho uma filha de 9 anos do meu casamento e tenho um menino de 3 anos que também é um verdadeiro milagre, e eu vou chegar aí. Então, o que acontece? O processo de libertação foi muito forte, foi 28 dias do cigarro, dos entorpecentes, do álcool, foi rápido, 28 dias, estava ali, o meu pastor, na época, líder, né, de congregação, foi maravilhoso na minha história, pastor Gleidson, Delano, sua esposa, a Carol, foi maravilhosíssimo na minha vida, na minha história. Foi assim, Deus, ele prepara pessoas para cada propósito. Eita Deus, ele não erra, ele é conosco, ele não nos abandona. Ele deixa um momento só, mas depois ele envia, depois ele deixa só, mas em tudo isso ele está no controle de tudo, nunca perdeu o controle. E ali o Senhor começou a trabalhar, eu já tinha muita fome por vidas, por evangelismo, eu lembro vezes que eu estava drogada, com álcool na mente, e eu olhava ali, de repente o Espírito Santo me tocava, e eu dizia assim, meu Deus, eu estou no melhor lugar, com pessoas bonitas, com comidas boas, um negócio aparentemente muito chique, muito bom, muito glamuroso, muito cheio de ostentação, status, mas eu não estou feliz, eu era feliz naquela igrejinha, com o banquinho balançando para lá e para cá, e aquela nuvem de glória, aleluia, e eu começava a ter saudade, e as pessoas diziam, por que tu tá triste assim do nada? Eu falei, não, que eu tô lembrando de algumas coisas. Ah, mas o que foi? Aí eu começava a falar de Jesus, e as pessoas começavam a dizer assim, vale, meu Deus, sério, que coisa linda e tal, e começava a chorar, ou seja, eu ali no meio daquele negócio e trazendo uma palavra da parte do Senhor, meu Deus, e era muito louco aquilo ali para mim, eu não aceitava, né, como assim, eu não posso nem falar do Senhor, porque eu bebi, mas não, o Senhor, ele é maravilhoso, ele purifica, ele habita em nós para trazer a glória dele, onde mudou o pecado, em mim eu posso dizer verdadeiramente superabundou a graça do Senhor, não que a gente continue ali porque o pecado ele machuca, ele maltrata demais a gente, por isso que o Senhor não quer nós no pecado, não é porque o pecado atinge a Deus, porque Deus é santo na sua plenitude, se eu peco ou não, ele ainda continua sendo santo, ele não quer que a gente peque por causa de nós mesmos, porque o pecado ele é um câncer, o pecado é uma lepra, o pecado é um mal que destrói a nossa própria vida, e só Deus para nos livrar da destruição do pecado.
E ali eu me lembrando dos momentos na igreja. Então, quando eu vim para Jesus, a minha sede grande era de evangelizar. E eu ia para os evangelismos, eu queria estar lá, mas aí eu não podia exercer nenhum cargo, pois ainda não era batizada. E ali, depois que eu me batizei, o Senhor começou a me dar muitas diretrizes na sua missão. E ali, como eu não era casada, né, a gente sabe que algumas igrejas mais padrão, elas têm umas restrições para uma mulher que já é mãe, não é casada, fica ali umas restrições, não tem pastora, para ser uma missionária estreito, para ser um líder de senhoras também não é muito apropriado, enfim. E ali eu fiquei esperando 6 anos e pouco, nessa mesma congregação, ali com meus líderes, nessa mesma ministério, né, Assembleia de Deus, do Templo Central, e até que quando eu me casei, eu precisei me mudar, porque o Senhor havia me dito, numa certa vigília, que me traria para a terra da minha vergonha. Meu Deus, eu nunca imaginava mais voltar para o bairro a qual eu vivi tantas vergonhas, tantas situações, e ali, que é o bairro que eu estou hoje. E ali o Senhor me fez lembrar, quando o meu esposo me pediu para casar, eu digo, meu Deus, eu conheço ele há tanto tempo, nada a ver, mas ali eu comecei a lembrar, ele tem raízes nesse bairro, e aí eu vou casar com ele e vou voltar. Aí vai se cumprir o que o Senhor falou. Mas claro que não foi só isso que fez eu casar, teve outras situações. E eu casei, logo fiquei grávida, e o Senhor me trouxe, né, de volta para a terra da minha vergonha, e quando eu fui voltando para próximo do meu bairro, a gente se alugou uma casa, e logo próximo eu estava com a menina bebê, a gente tinha que pagar carro para ir para longe, então eu comecei a orar ao Senhor para um direcionamento de Deus na minha vida ministerial, espiritual, né, de congregação, e apareceu um galpão com muitas vidas ali, e uma missionária bateu na minha porta, né, junto com um pastor que estava naquela igreja na altura, e me chamou ali para ajudar naquela obra, e eu fui para o evangelismo dentro da favela, a qual sempre vi muitos milagres, salvação de traficantes, de pessoas envolvidas no crime, para a glória de Deus, e o Senhor começou a mover suas águas, até que nasceu a missão semear o compromisso com a palavra de Deus, a qual eu faço parte, juntamente com outras lideranças, o pastor Flávio, nosso presidente, e esse ministério nasceu em 2016, estamos aí, seguindo ao Senhor com muita fé, com alegria. Hoje dirijo uma igreja pequena no seu tamanho, mas tão grande no seu poder. O reino é tremendo, pessoas vindo com enfermidades incuráveis, o Senhor curando, pessoas vindo com decreto de morte, o Senhor dando livramento, fazendo coisas grandiosíssimas. Olha, eu quero dizer que eu já orei por tantas pessoas que estavam com uma vida assim para ser destruída, e o Senhor chegou, sabe, fez da onde ninguém mais poderia fazer. Porque aonde ninguém mais pode, é aonde Deus mais, ele se manifesta na sua plenitude, aleluia, porque você observa que Deus, ele sempre vai fazer do pouco muito, porque para a glória dele. Não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o que eu posso, é o que ele é, porque ele que pode todas as coisas, ele que é o grande eu sou, nós não somos o quê? Sem ele, nada nós podemos fazer. E eu vi, uma certa vez eu estava orando pelo jovem, porque ele era matador, e ele tinha uma rixa no meu irmão caçula. E o que aconteceu? Eu comecei a orar por ele, para Deus dar livramento para o meu irmão, né? Porque ele já havia matado muita gente, sabe, igreja? Meu Deus. E para ele matar o meu irmão era só se Deus não permitisse. Era nesse nível aí a gravidade da situação. E eu comecei a orar por ele, orar, e ali, um certo dia, até fiz uma oração inocente, vamos dizer assim, disse, Deus, abre logo a terra e engole esse homem, porque ele está matando muita gente. Né? Fiz aquela oração, aí quando foi um dia, o Senhor me acordou com a sua voz, suave e audível, dizendo, firme, faz alguma coisa, senão eu vou sim abrir a terra e vou engolir o homem, mas vou requerer de ti.
Aí eu, eita Jesus. Aí fui para Ezequiel, aquela palavra que disse, se tu for para um ímpio, pregar para ele, falar da palavra para ele, e ele se converter, tu vai livrar ele e também tu, né? Agora, se ele não se converter, tu tá livre do sangue dele, né? Eu não vou cobrar de ti. Eu digo, eita Jesus, é por aqui. Mas como assim, Senhor, como é que eu vou ter a oportunidade de trazer a tua palavra para essa pessoa, já que ele é arqui-inimigo né, do meu irmão, e eu sou irmã dessa pessoa, como ele vai confiar que eu vou estar dando uma palavra para ele ou estou fazendo uma emboscada, né, para ele? E eu digo, Deus, mas quando Deus ele te dá uma ordem, ele se responsabiliza e ele faz aquilo que tu não pode fazer. Aquilo que tu pode fazer, tu vai fazer, mas aquilo que tu não pode, certamente é ele que vai fazer. E o que aconteceu? O Senhor criou uma situação que esse rapaz chegou até a mim, pelo telefone foi, mas chegou até a mim, no primeiro momento, e ali eu já ministrei sobre a vida dele, foi poderoso demais, ele estava muito com medo, porque ele sabia que se Deus não entrasse, dessa vez ele ia morrer, porque ele tinha mexido com muita coisa, cacho de maribondo mesmo, e ali o que aconteceu? Ele estava com medo. O homem valente agora estava comigo. Porque uma arma não guarda a nossa vida, uma arma de fogo, seja ela mais poderosa que seja, não guarda a nossa vida. O que guarda a nossa vida é o Senhor. Se Deus não guardar, em vão vigiar sentinela. E aquele homem começou a entender isso. E eu disse para ele, você tem vontade de ir para a igreja? Ele disse, se eu pudesse, eu ia hoje. Eu falei assim, hoje não, mas tal dia eu vou te buscar para te levar para a igreja, tu vai? E ele falou, vou. Tu tem coragem? Eu digo, se o meu Deus mandar eu ir, meu pai, o meu dono mandar, eu vou. E quando foi no dia X, eu orei a Deus, eu disse, vai. E aí eu disse para ele, liguei e disse, olha, Deus confirmou, vou te buscar esse horário, onde que eu te pego? Ele falou, na época eu tinha um carro, gente, era tão tremendo, esse carro, eu comprei, mas não tinha condições de pagar. E ali eu estava desesperada, porque o banco já estava querendo tomar. E o carro era da obra, a gente levava tantas pessoas para a igreja, até como hoje. Meu Deus, para a glória de Deus, um prazer de ser o táxi amigo de Jesus, o Uber de Jesus, sabe? Meu Deus, o carro amigo de Jesus, a carruagem de fogo, como eu gosto de brincar. E ali o banco ia tomar, ao ponto do oficial chegar na minha casa e ver o carro, ele com mandato de busca e apreensão para levar o carro, e ele não levou. Não levou, porque Deus não permitiu. Deus tinha falado para mim, esse carro é meu, tu faz a obra com ele não é teu, eu vejo como tu gasta ele na minha obra, então eu vou me responsabilizar e vou te dar a condição de pagar, o banco não vai tomar. Quando eu vejo aquele oficial na minha frente, eu digo, Deus, agora o profeta lá, agora dessa vez errou. Eu não ia achar que foi Deus que mentiu, né? Eu ia botar a culpa no profeta mesmo. Mas aí tinha sido o próprio Deus mesmo, e o homem não levou. E depois Deus me deu total condição de quitar o carro, né? Para a glória de Deus. E esse carro foi veículo de transportar muitas vidas, e inclusive essa. Eu fui buscar ele. Olha que estreito. Você está dirigindo para uma pessoa matador e que era inimigo do seu irmão caçula. Você está na frente dirigindo, ele está aqui atrás, meu Deus, ele está armado, provavelmente, mas ali com muita fé em Deus e louvando ao Senhor e levando ele para a presença de Deus, Deus usou profetas para ele, me usou para ele, foi poderoso, ele passou alguns dias ainda aprontando, mas aí naquela oração primeira a qual eu levei ele, o Senhor havia entregado uma chave para ele, entenda esse mistério, uma chave, talvez alguém ia pensar, uma chave do carro, da casa, que chave é essa? É do emprego, de uma porta para mim prosperar ou para uma outra nação? E ele ficou indagando a Deus que chave era essa, e eu disse, meu filho, essa chave aí é um mistério seu com Deus, e ele ficou indagando a Deus. Depois ele veio me dizer que ele chegou em casa, guardou a chave numa gaveta para não perder. Oh, Jesus, querido, e passou alguns dias e algumas situações acontecendo. Para resumir, ele ligou para mim e disse, da glória, irmã do fogo, missionária. Eu falei, glória a Deus. Ele, tu já sabe, né? Deus já te contou, né? Mas Deus não tinha nem me contado assim nessa íntegra, nesse momento, não. Mas eu falei assim, glória a Deus, o que foi? Ele, eu aceitei a Jesus. Eu digo, oh, glória, aleluia,
Aí ele disse que Deus já tinha me dito, mas eu confesso que na altura, assim, nesse dia, Deus não tinha me dito. Deus, claro que Deus ia fazer, porque Deus tinha me colocado em tantos riscos, mas se responsabilizando, claro, me protegendo para não fazer nada, né? Com certeza, Deus tinha salvação para aquela vida. Teve a salvação para aquela vida. E ali ele pegou e disse que aquela chave, ele tinha entendido de onde era. Meu Deus, olha, entenda. O Senhor, ele tem chave de tudo. O Senhor tem chave de todas as portas. Está escrito. Ele tem as chaves de Davi, que abre porta que ninguém fecha. Pega aí para você. Se a porta se abriu, é Deus. Se fechou também, é Deus. Entenda. Não existe negócio de trancar a rua, não. Satanás não tem chave nem da casa dele. Porque quando Jesus, ele morreu e desceu lá no mais baixo do inferno ali, ele tomou a chave do inferno e da morte. Então Satanás não tem nem a chave da casa dele, meu irmão. Vai ter a chave da nossa vida, da nossa rua, da nossa casa? Não vai. E ali ele disse assim, irmã, eu entendi que essa chave, eu fiquei perguntando se era a chave quando eu fosse para o inferno, tal. Aí ele falou algumas coisas que nada a ver, mas aí depois ele falou uma coisa que é interessante. O Senhor tem todas as chaves, mas tem uma chave que ele confiou a nós. Qual foi essa chave, pastora Gigi? Chave do nosso coração. A chave do nosso coração. Eita glória! Por quê? Porque ele está na porta e bate. Aquele que abrir, eu entrarei. Então ele disse assim, aquela chave é do meu coração, irmã, para mim abrir para Jesus entrar, e eu abri, Jesus entrou. Eu digo, glória a Deus. E ele serviu ao Senhor durante um ano, perdoou meu irmão, se abraçaram, né? Foi algo muito glorioso para a glória de Deus, serviu ao Senhor, né? Foi tudo tremendo, o Senhor operou na vida dele. Depois eu soube de muitos livramentos que o Senhor fez enquanto eu estava cuidando dele. Era pistoleiros atrás de matar ele, e o Senhor mandava prender, sabe, naquele mesmo momento, quando eu fui buscar ele na casa dele, naquele momento, os pistoleiros iam para pegar ele, foram presos, sabe, e depois ficou só sabendo das operações, das coisas, porque Deus revela para poder glorificar o nome dele, e nos dá combustível de que ele é tão lindo, maravilhoso. Meu Deus, porque eu não estava fazendo nada errado. Eu estava pegando uma pessoa que tinha cometido muitos erros, mas que Jesus também morreu por ele. Porque é tão interessante que Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele se entrega na cruz do Calvário, de um lado está um ladrão, do outro também. Um não reconhece, mas o outro que reconhece, o Senhor diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o Senhor só precisava desse pecador que reconhecesse. Ele só precisa de um pecador que reconheça, assim como eu e você. E ali, aquela vida tem uma história muito grande, né? Porque eu ganhei ele para Jesus, junto com outras pessoas que também guerrearam por ele, claro, não é mérito meu, é mérito da glória de Deus, do reino de Deus, e ali eu já conhecendo meu esposo, junto com ele também ajudando ali, e depois quando eu comecei a obra na Missão Semear, e hoje dirijo uma igreja pequena no tamanho, como já disse, mas grande em poder, e muita gente pedindo oração, muitos milagres, muitos poder, e como eu já contei, uma certa vez, uma mãezinha que estava ali na congregação, o seu filho ia visitar, queria, porque muitos querem o alívio, né? Só que Deus, ele não é um alívio, ele é a solução, né? Ele alivia, sim, mas ele quer solucionar na raiz. Ele é a fonte, ele não é um canal, ele é uma fonte de água, ele é a fonte verdadeira, né? E a gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. Então, o seu filho sempre ia, inclusive, a trouxe para a igreja, mas ele ia mais para pedir proteção, aquela coisa, achava boa oração, mas estava no mundo terrível, né, do engano, do submundo, e a sua mãe já congregando conosco na altura, praticamente ele que ganhou a mãe dele para Jesus sem ser crente, né, e ali ele ainda, estando na sua caminhada no mundo, submundo do crime, a sua mãe na congregação, estava já marcado o seu batismo nas águas, e um dia de culto de Santa Ceia, ela não vem, eu acho estranho, ela começa a me ligar, e eu não costumo atender telefone na igreja, no culto, né, mas como a insistência era grande, eu entendi que era algo necessário, né, a exceção para uma necessidade, e eu fui no banheiro ali da igreja, atendi, ela estava em prantos, gritando, chorando e dizendo, pastora, pelo amor de Deus, vão matar o meu filho, levaram o meu filho, eu digo, e ela não conseguia explicar o que estava acontecendo, e também, e aí eu comecei a orar por ela, eu digo, venha para a igreja, eu não sabia nem a gravidade, o nível de que era a gravidade da situação, mas ela chegou na igreja, nós clamamos ali, pedimos socorro, e aí depois ela foi me explicar a gravidade da situação, era terrível,
digo, meu Deus, agora nós temos que abrir um jejum forte, porque, meu amigo, jejum e oração é poderoso. Se a oração é poderosa, imagina com jejum, viu? Porque jejuar é abrir mão de me alimentar no corpo para me alimentar no espírito. Abre mão de comer o pão natural para se alimentar do pão, né, que desceu do céu, que é o nosso Cristo Jesus. E ali nós abrimos um jejum meia-noite, entregamos no outro dia. E o que aconteceu nesse processo, a gente ficava recebendo notícia de que ele tinha sido liberado, né, que estava tudo ok, nós dando glória, mas ia continuar com o jejum, só que esse menino não chega, deu meia-noite, deu 1h da manhã, deu 2, deu 3, amanheceu o dia, mandaram foto, ele de vida, mas muito, muito surrado, muito machucado, e diziam que realmente ela desse tchau para o filho, porque ele ia morrer. E eu fui em alguns lugares onde ela estava buscando o seu filho, fui com ela ali, cheguei em meio de tanta gente que eu posso dizer, muito bandido, mas o Senhor nos deu o espírito de ousadia, eles olharam para mim, eles já dizendo para ela já se conformar, e eu levantei minha voz em oração, eu disse, aquilo que o homem não pode fazer, certamente o Deus Todo-Poderoso fará. E ali fiz uma oração, eles gravaram o áudio de oração, do clamor, aleluia, e esse clamor chegou no cativeiro, meu Deus, chegou no cativeiro, a qual tinha 5 homens maus naquele momento, perversos e sanguinários. Entenda isso, usado pelo demônio, porque pessoas assim, elas estão com as portas abertas, Satanás já tomou conta, está ali operando através daquelas vidas, mas o Senhor mandou aquela palavra, aquela oração, aquele clamor, e eles temeram, porque aonde Deus fala, até Satanás tem que obedecer com todos os seus demônios. E ali eles temeram, já tinham enterrado o menino. Entenda isso. Eles tinham machucado tanto e enterrado. Aí eles disseram, se esse Deus é grande, é tremendo mesmo, na vida dessa igreja, dessa mãe aí, né? Se esse Deus aí é de verdade mesmo, desenterra lá o rapaz. Só que eles achavam assim, não, vamos desenterrar não, porque ele já está morto, né? Só que Deus bradou na terra, mandou eles desenterrar, e para a glória de Deus, muito machucado, porém vivo. Aleluia! Rei da glória! Aleluia! Creia no poder da oração. Dobra teu joelho, assim como Paulo disse, por essa causa me coloco de joelho. Eu sou uma mulher de oração, não porque eu posso, mas porque nós temos que buscar. Aleluia, 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 buscar. A oração é poderosa. E ali aquele jovem estava vivo, e eles ligam para a mãe dele e começa a conversar, pedindo oração para ela, pedindo se ela faria uma visita e que queria conhecer esta pastora, porque a oração tinha ido no âmago da alma, ele tinha se arrupiado todo, porque a oração tem poder, porque o Deus da oração é poderoso, que derrama unção, aleluia, que é o Espírito Santo que inspira a oração, e ali ele conversando com ela no telefone, até que 6h da noite, nós já estava entregando o jejum, já quase desfalecendo mesmo, mas com o coração cheio de fé, de alegria, de gozo. Quando ela liga para mim e diz, pastora, pelo amor de Deus, ele estava com ele no telefone, o rapaz lá que estava em contato do cativeiro, ele estava tinha enterrado meu filho num cemitério clandestino. Eu digo, mentira, minha irmã, pelo amor de Deus, mentira, a maneira de falar, que conversa, Senhor, extraordinária. E aí, pastora, dê glória a Deus, glória a Deus, o meu filho chegou em casa, está machucado, estou indo para o hospital, para o Frotão, né, aqui da nossa cidade, que é um hospital de maior porte de Fortaleza, muito grande, e ele vai para o Frotão, ele está muito mal, pastor, agora é orar para que ele sobreviva. E eu digo, se Deus desenterrou, aleluia, ainda com vida, minha irmã, ele vai dar vida para esse jovem, ele está vivo, viu? Ele está vivo para a glória do Senhor. A mãe dele ainda congrega comigo, a família dele passa muitas lutas, mas também nós temos vitória, porque é um jovem muito perseguido, como muitos são. Na minha igreja é conhecida como a igreja que ama de verdade os pecadores, porque Deus não faz acepção.
Eu sei que Deus não compactua, Deus não concorda com atitudes erradas, com quem vive num mundo errado, mas Deus ama esses pecadores, aleluia. E eu peço até oração também, porque eu creio no poder da oração, onde essa oração chegar, me cubram de oração, porque hoje na nossa cidade estamos vivendo tempos muito trabalhosos, aliás, o mundo todo está passando por momentos trabalhosos, os dias maus, a qual a Bíblia vai dizer. E nós não somos diferentes, é uma igreja de comunidade, uma igreja carente, que não conhece a prosperidade, muitos não conhece nem as necessidades mais básicas serem supridas, mas o Senhor está ali trazendo paz, trazendo gozo, trazendo liberdade, trazendo vida em meio à morte. Gente, é um vale de ossos secos, e eu profetizando ali, eu quero que pessoas profetizem ali também, é o Jaga a Bênção de Deus no Conjunto Palmeira. Hoje eles estão em guerra, os jovens estão em guerra de facções, meu Deus, meu Deus. E eu moro num canto, passo para outra fronteira para evangelizar, para fazer a obra. Eita, managaçado! E que o Senhor me revista assim todos os dias, me guarde, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor para buscar vidas para o reino de Deus, até arriscando a nossa própria vida. Mas o Senhor diz que não é para termos a nossa vida por preciosa. E esse jovem estava até indo para a igreja, mas é estreito, está ali numa congregação a qual outra pessoa vai saber, e o Senhor diz também que nós temos que vigiar, né? Orar, mas também vigiar e orar, vigiar o terreno, vigiar o campo de batalha, vigiar e orar. Você vigiou e aí você ora, aleluia! E ali outro dia também teve quase um ataque assim, um decreto de morte para ele, mais uma vez o Senhor libertou, guardou, protegeu, ele está bem para a glória de Deus, sua mãe está na presença do Senhor clamando, porque enquanto tiver uma brecha, é como eu costumo dizer, uma mãe de joelho, é filhos, é uma casa, é uma família, é uma nação de pé, para a glória de Deus. Então, outro dia chegou outro jovem ali, gente, na campanha, nós fazemos campanhas. Por que Deus só opera na campanha? Não, é só para as pessoas entenderem o que é perseverar e ser diligente na perseverança, né? E ele chegou lá, nunca havia pisado na igreja, pelo Instagram, ele foi lá, nunca vi ele na vida, não tinha visto, né? E ali vi esse jovem, juntamente com a sua companheira, grávida, e foi numa sexta-feira, nossas campanhas sexta, e esse jovem ali, o Senhor me usou poderosamente para ele, dizendo muitas coisas do passado, do presente, do futuro, e só quem pode falar do nosso futuro é Deus. Satanás até fala do passado, porque sabe, inventa um presente, profetiza um futuro mentiroso, mas ele não pode nada, só o Senhor pode. Ele sabe do passado, do presente e da eternidade, não é nem de futuro não, o futuro está bem aí, ele sabe até a eternidade, e a nossa eternidade é passar com ele, para a glória de Deus. E ali o Senhor me usou para aquele jovem no domingo. Ele levou uns tiros e quase morre. A mulher dele ligou para mim, a companheira dele disse assim para mim: pastora, misericórdia, pastora. O meu marido, do jeito que a senhora falou, ele levou os tiros e nesses tiros ele está em coma, ele está entre a vida e a morte. Pastora, ora por ele. E eu fiquei no estreito, porque o homem estava entubado, desenganado. Quando foi na outra sexta-feira, eu fui lá ungir ele, fui recebida no hospital, para a glória de Deus, me deixaram entrar, porque eu já achei um milagre, porque ele estava num canto vermelho, como se fala, né, bem restrito, mas o Senhor abriu as portas e eu entrei ali, ungi ele, profetizei, falei no ouvido dele, profetizei a transferência dele para um hospital de maior porte, e no mesmo dia ele foi transferido, para a glória de Deus. Comecei a profetizar nos cultos Sopão e Salvação, que nós fazemos na rua, para a glória de Deus, dando sopa para as pessoas, aleluia, aleluia. Quem sabe nós vamos aí na sua cidade, vamos aí na sua casa, no seu bairro, fazer um sopão e salvação, hein? Estamos aqui para fazer isso, não só aqui, mas aonde o Senhor nos enviar, nós iremos, e nós fazendo esse sopão na rua, pregando o evangelho. Ela manda uma mensagem no meu celular dizendo: pastora, ele acordou. Aleluia! E ele está bem, foi na igreja, eu tenho fotos dele. Muitas vezes, povo de Deus, eu não filmo muito o meu ministério, as manifestações do Senhor, das curas, das libertações, porque onde eu estou é muito estreito,
e eles não gostam de ser filmados, porque temem muito, né? E eles não gostam de ser filmados. Então, é muito restrito onde eu estou para estar filmando a obra, o mover de Deus, a manifestação do Senhor. Mas está filmado no céu, e o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E eu não gosto de estar filmando muitas coisas por causa disso, para que não haja setas de Satanás na mente das pessoas, né? E Deus sabe de todas as coisas, mas esse jovem está muito bem, para a glória de Deus, já foi na igreja, e eu vejo o poder de Deus se manifestando. Outro dia, eu estava dormindo, e meus irmãos são muito perseguidos também, porque Satanás, enquanto nós estamos guerreando, ele tenta atingir, e principalmente os nossos, o Senhor me levantar de madrugada e dizer, mulher, vai orar. E eu vejo um clarão, e quando eu estou orando, eu não sei por quê e para que é. Não precisa tu saber, porque Deus sabe de tudo, tu só tem que confiar, vigiar e orar. E ali eu em oração, eu vi um clarão tão grande. No outro dia eu liguei para minha cunhada na época, que hoje ela não está mais com meu irmão, e eu disse, minha filha, me dê notícia do meu irmão. E ela falou, o que foi? Aí eu falei assim, não, porque eu tive uma visão, ela já sabendo, né, que Deus me usa, e ela queria saber, curiosa ali, ela não queria me falar as coisas, para ele não ficar chateado, só que ele não precisa me falar, ninguém precisa falar nada para nós, porque Deus mesmo nos fala aquilo que é necessário, e o que é preciso que a gente saiba, Deus nos fala. Deus não deixa os seus profetas enganados, e nem confundidos, e nem tão pouco envergonhados. E ali eu disse para ela que eu tinha tido uma visão, um clarão, como se fosse um tiro, eu entendi, e Deus mandando orar, era livramento. Ela começou a chorar e dizer assim, mulher, pelo amor de Deus, eu vou mandar ele falar contigo. O que foi? Ele está bem? Ela, não, ele está bem, mas Deus te usou, Deus te mostrou. Aí ela pegou, levou o telefone para onde ele estava, e eu falei com ele, contei para ele a mesma coisa que contei para ela, ele começou a chorar e disse, minha irmã, verdadeiramente, tu és uma mulher de Deus. Eu estava fazendo o que não devia, chegou um homem e disse, perdeu, e agora tu vai morrer. Quando ele atirou, eu vi a minha vida descendo mesmo para o abismo, eu vi como uma corrente que agarrava o meu tornozelo e me puxava, me arrastava, ia me arrastando, e ali eu comecei a clamar, e quando eu fechei os olhos, eu vi só o clarão que eu vi, ele viu. E no lugar da bala vir para o peito dele, o Senhor desviou e foi para o braço esquerdo dele. Até hoje está alojada lá no braço dele esquerdo, e o Senhor deu grande livramento, ele conseguiu se safar, fugir, né, e nenhum mal sucedeu a ele, mesmo que ele não merecia. Mesmo que ele estava fazendo o que não devia, onde não devia, o que não é para a glória de Deus, mas o Senhor, mesmo assim, usou com sua misericórdia, por causa do amor dele, por causa do clamor. E se eu for falar aqui de todos os milagres de oração, de que eu vivi só no meio dos meus, é grandioso demais. A minha filha primogênita, que já casou, ela teve a sua primeira gestação, igreja, e eu estava doente porque quando eu tive meu Ravi, que é o meu profeta, o caçula, né, eu fiquei muito doente, porque eu não podia nem ter ele, já com os 43 anos, com o útero crescido, com miomas, né, já perdia muito sangue, engravidez desse menino, foi uma gravidez de risco, a qual eu não pude mais trabalhar, mas eu ainda ia para a obra de Deus, para a glória de Deus, era levada ali, fazia ainda a obra do Senhor até onde Deus me permitiu, até eu me internar, vamos dizer assim, e me internei por várias vezes para segurar ele, tive ele é um menino lindo, maravilhoso, inteligentíssimo, mas não foi fácil, ele foi profetizado por Deus, claro que todos os nossos filhos são a promessa do Senhor, mas o Ravi ali na altura foi tremendo, porque eu já não queria mais filho, já com 40 anos eu vou querer filho, 42 anos, não vou querer mais filho. O Senhor profetizou através de um profeta, dizendo, do teu ventre, pastora, o Senhor ainda quer um menino e será um varão. E eu digo no meu pensamento, não, mas eu não quero. E o Senhor diz, tu não quer, mas eu quero. E quando Deus quer, meu amigo, quando Deus quer, tu nem quer mais, porque eu queria ter um filho, um menino. Eu já tinha uma menina, né, quando eu engravidei da Ana Raira, de 9 anos, eu já tinha Kérvila, e eu queria um menino, né, agora. Só que veio a minha linda profeta Ana Raira. Então eu disse, não, tá ótimo, tá bom, Deus não quer me dar menino, ok. É bem que Deus está
vamos dizer assim, de uma certa forma, me dando um castigozinho, porque o menino que eu abortei, lembra, era um menino, né? E ali, quando Deus falou através desse profeta, eu disse, não, Senhor, eu não quero mais, tá bom. As minhas duas filhas são bênçãos. O Senhor disse, tu não quer, mas eu quero e te darei um menino. E me deu, e eu amo demais. Mas foi luta, fiquei muito, muito enferma, muito debilitada, mas o Senhor ali manifestando o seu poder. Enquanto eu estou no hospital, a minha filha estava grávida, e ela teve a minha neta, né? A minha filha tem a sua primeira gestação, ela queria muito ser mãe, já tinha orado por isso, né? Porque ela já estava casada há 8 anos, eu acho, por aí, e ela não tinha filho ainda. Aí ela queria, eu disse, não, vamos orar esse ano mesmo, você vai ter. E dito e feito, nesse mesmo ano ela teve. Só que a minha neta, ela foi uma prematura extrema, ela é uma prematura extrema. A minha filha deu à luz, enquanto eu estava no hospital, passando um vale, meu Deus, foi difícil, mas o Senhor deu vitória, e quem não tem milagre para contar, não tem luta, né? Nós temos lutas, mas temos vitória. E ali, eu estava no hospital, quando a minha filha me liga, mãe, pelo amor de Deus, eu vou perder a minha filha. Na altura, eu já sabia que era uma meninazinha, uma princesa, que eles queriam muito mesmo, o esposo dela é louco por menina, e ali o Senhor realizou o desejo do coração dele, né? Porque Deus realiza. Você sonha e Deus realiza o desejo do seu coração conforme a vontade dele. E ali eu fiquei clamando, dizendo, meu Deus, não deixa minha filha perder essa criança. Porque ela estava, igreja, olha só, ela faltava 4 dias, se não me falha a memória, para fazer 6 meses de gestação. Ela estava com 25 semanas, faltava 4 dias para 26 semanas, né? E o que foi que aconteceu? Ela teve a menina. Ou seja, prematura extrema, com 700 gramas. Eu disse, mãe, minha filha vai morrer. A menina quase não, as médicas pediatras não conseguem entubar, e ela precisava entubar, que a menina estava sem respirar. A menina passou 6 minutos sem respirar. No mínimo, se ela sobrevivesse na medicina humana, na ótica humana, ela ia ter muitas sequelas. Minha neta nasceu com 700 gramas, entubada, meu Deus, só o Senhor. Mas em 90 dias, 80 dias, na verdade, ela ganhou o peso necessário, ela veio para casa com saúde, com paz, com segurança. Hoje já tem 2 aninhos, para a glória de Deus, cheia de saúde, não tem uma sequela. Eu acho ela muito ativa, né? Vai ver que vai dar uma interação, né, alguma coisa assim do tipo, mas a menina inteligente, saúde plena, 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 para a glória de Deus, porque Deus faz o que ninguém mais pode fazer. E agora a minha filha, né, a minha primogênita, que é a única que eu tenho grande, porque a diferença é 19 anos de uma para a outra. Eu passei 19 anos sem ter filho, né? Eu tive um aborto e nunca mais eu quis, e tive depois de 19 anos, que tem 9 anos hoje. E ali a minha filha está grávida de novo, e eu disse, agora, Senhor, manda o meninozinho para fazer o casal. Minha filha liga para mim, eu estou em oração e súplica, e o Senhor usando, dizendo que ia ser os profetas, não foi eu. Eu disse assim, Kevin, Deus não me mostrou o que é. Eu sinto, eu quero que seja um menino, né, para fazer o casado, mas seja para a glória de Deus. Ela já sabia que eu queria um menino, né? Não querer, mas a vontade de Deus, né? Entenda isso. Porque a gente tem o querer da gente pessoal, mas a gente aceita, é claro, o que Deus manda uma menina com saúde é muito glorioso. E ali ela ligou para mim e disse, mãe, está preparada? Aí eu já fiquei com meu coração a mil, na chamada de vídeo. Ela disse, mãe, a senhora está preparada para ser vó? Pensava que ela ia dizer de menino, ela. De gêmeos, eu... Aí agora, igreja, você vai de gêmeos, são 2 meninos. A gravidez está uma luta, mas nós estamos orando. Já até desenganaram, né? Porque como ela já tem um histórico, o útero dela é encurtado, aquela coisa toda, e nós estamos orando a cada dia, ela já vai entrar para o 6º mês, para a glória de Deus, 2 meninos, e eu disse, eita Jesus, haja provisão, para a glória de Deus, esse menino aí, mas o Senhor mandou, ele se responsabiliza para trazer tudo o que eles precisam. E ali nós estamos clamando, orando e fazendo o mover de Deus, indo nos lares, visitando os enfermos e o Senhor curando, aleluia, fazendo campanha
acompanha as pessoas indo para a igreja com casamentos destruídos, filhos marcados para morrer, e o Senhor fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer. Ei, Deus ainda é o mesmo, não mudou. Deus abençoe a vida de cada um que conseguir chegar até aqui e ouvir esse testemunho e receber para a glória de Deus cada coisinha que foi falado. O Senhor fale com a tua vida, fale com a tua história. O Senhor muda o cativeiro, o Senhor remuda a história, o Senhor dá decreto de vida onde Satanás mandou morte. E todos que ouvir e que estiver passando por opressão, depressão, síndrome do pânico, ei, o Senhor é contigo, Ele vai te curar. Você que está sentindo acorrentado nas drogas, no crime, não tem mais saída, você mulher que está na prostituição, que está o homem, não sei aonde você está, mas eu sei de uma mão que vai te resgatar e vai fazer um novo de Deus. Creia, porque se você hoje deixasse o mundo todo, toda a riqueza por Deus, você ganharia. Imagina que às vezes você não tem nem R$1 na conta. O que é que você tem para perder se não for para ganhar com Jesus Cristo de Nazaré? Aleluia, aleluia. E eu sempre quero estar deixando para vocês uma palavra no meu Instagram, Gigi Pastora. Não é Pastora Gigi, é Gigi Pastora lá. Eu sempre estou trazendo uma palavra em oração. Me segue, tem um canal do YouTube também, Gigi Pastora, aleluia, para a glória de Deus. Eu creio que a minha amada, que vai fazer essa publicação do canal dela, aleluia, esse canal maravilhoso que me procurou. E aqui estou contando um pouco do que o Senhor fez, está fazendo e certamente continuará fazendo na minha vida, na vida de todos vocês, para a glória de Deus. É missão semear, compromisso com a palavra de Deus. E a nossa amiga aqui, vossa amiga, pastora Gigi Ferreira, para a glória de Deus, aleluia, abençoando a sua vida com oração. Eu nunca vi o Senhor decretar e não cumprir. Aleluia, eu tenho visto grandes coisas, Deus curar depressivos, a qual o diagnóstico do médico é que não tem cura, Deus curar joelhos, Deus curar colunas, Deus curar HIV, Deus curar câncer, através do poder da nossa oração. Ei, é porque sou eu, é porque é o ministério Missão Semear? Não, é porque Ele ainda opera aonde há fé. O que o Senhor mais falou foi: o que queres que eu te faça? Pode olhar na Bíblia. Jesus mais falou essa palavra. O que queres que eu te faça? E Jesus está te perguntando agora: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Agora só tem uma coisa: tenha fé, porque Ele vai dizer: a tua fé te curou, te salvou e te deu o que tu veio buscar. Em nome de Jesus, eu quero nesse momento dizer que aqueles que tiver vontade no coração de entrar em contato comigo para receber oração, receber palavra, eis-me aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Me perguntaram se eu cobrava para pregar, se eu cobrava para fazer uma consultoria. Oh, meu Deus, aleluia, Jesus. Aquilo que eu recebi do Senhor, de graça eu passo. Aleluia, porque Ele me sustenta. Oh, glória, glória, glória. Mas claro, Deus, Ele toca num, toca no outro. Aí eu vou abençoar o ministério da minha pastora Gigi, dessa mulher de Deus aí. Sim, lógico, claro. As sementes semeadas, elas vão prosperar 100 vezes mais, como diz a palavra do Senhor, não a minha palavra. Creia em mim, diz o Senhor, nos meus profetas, e prosperareis. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, aonde esse testemunho chegar, para a glória de Deus, traga, Senhor, libertação, cura, salvação.
Vai chegar sim, Jesus, muitas vidas que estavam até querendo tirar a própria vida, querendo morrer, se cortando. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende essas vozes que está na mente dessa pessoa. Pai, você que achava que não tinha mais saído, o Senhor está dizendo hoje, não temas, eu te ajudo, eu te ajudo. Pai, ajuda, socorre. Ele ainda é a solução. Lembra-te de comandar dos compromissos que tu fez com o Senhor, dos votos que tu fez. Paga os votos que tu fez e Ele vai operar na tua vida e na tua história. Abençoa esse canal poderosamente. Faz ele crescer grandiosamente conforme a tua vontade. Cada dia cresça, cada dia, Senhor, apareça. Não para que ele se apareça, mas que o teu nome seja glorificado e que vida seja alcançada, meu Deus, pelo testemunho, pelo canal de bênção que o Senhor tem mantido nesse momento. Pai, abençoa a nossa irmã que está na frente, Senhor, abaixo de ti. Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Amém?